trilha de conhecimento que eu pretendo deixar aqui no canal, né? Primeiro, colocar alguns fundamentos básicos da análise gráfica, começando por aí com o básico. Depois, quais são os indicadores que eu utilizo, dentro daqueles que eu já mencionei para vocês, né? Eu até coloquei minha lista aqui no meu quadro aqui, né? Que é o gráfico principal, a parte toda de candlestick, as bandas de Bollinger, como que eu utilizo das bandas de Bollinger, os pontos de pivô para avaliar suportes, resistências, o volume financeiro e como o volume financeiro ele interfere no momento adequado para você avaliar a maior volatilidade daquele papel ao longo do dia, quando você queira entrar ou sair de determinada operação. O índice de força relativa, que vai te dar o quê? Um indicador de divergência, né? Como é que funciona um gráfico de uma ação? Você tem topos e fundos e ele sobe geralmente assim, né? Ou desce assim. Então, quando você segue uma linha de tendência e se o seu força relativa está indo em uma direção oposta, ele está te dando um indicador de quê? De mudança daquela tendência. Ou seja, um ativo que está subindo, ele pode repentinamente começar a cair ou vice-versa. As médias móveis, né, incluindo, né, não somente as exponenciais, como também a média móvel, se utilizada também pelo DD Index, o ADX, que é o indicador de tendência, que eu já mencionei aqui anteriormente, e o MACD. Tá? O MACD eu me utilizo muito para momentos de saída do meu trade. Então, nessa trilha de conhecimento, nessa trilha de ensinamento que eu quero deixar aqui, eu vou passar pelos fundamentos básicos, os indicadores que eu utilizo. Então eu vou fazer um switch aqui entre, né, essa parte teórica e mostrar para vocês aqui como que eu opero, como é que é o meu trade system, para vocês avaliarem qual é a tela do meu sistema. E eu quero também, uma vez por semana que seja, ou esporadicamente, colocar algumas análises gerais, né, de papéis, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Ibovespa no Brasil também, que são basicamente os que eu utilizo, né? Eu tenho um sistema que eu opero aqui nos Estados Unidos e eu tenho um sistema que eu opero no Brasil. Então, quer dizer, qual é o meu processo em relação à identificação de oportunidades para você, né? Eu faço um shortlist para mim, onde eu vejo essas aqui são as oportunidades para a semana, para eu avaliar se eu vou entrar nessa operação ou sair. Em paralelo a isso, o que? Mercado futuro, que é o que eu opero basicamente day trade, né? Quase que todo dia eu opero um pouco de day trade também, e eu vou mostrar para vocês dentro do mercado futuro, né, como que é esse meu processo de entrada e saída de operação, como que eu trabalho, como que eu identifico um melhor momento, qual o tempo gráfico que eu estou utilizando também. Quando eu estou falando de mercado de ações, eu me utilizo num tempo gráfico diário, semanal, né, porque é uma coisa com mais longo prazo. Se eu estou falando de day trade, eu estou falando de gráfico de 2 minutos, de 5 minutos, mas fundamentalmente esse sistema, esse processo que eu utilizo, ele vale para qualquer tempo gráfico e ele vale para qualquer tipo de papel, seja commodity, seja mercado de ações, seja mercado futuro, criptomoeda, porque fundamentalmente a matemática é a mesma para tudo, né? Então a gente está falando aqui de fundamentos matemáticos. Então isso que é importante, ter essa consciência com relação a quando você vai operar na Bolsa de Valores, quando você vai operar no mercado de ações.